Agora no Instagram você pede para entrar, tá bom? Cadê a poesia dele? Nas meninas. Eu tenho uma dele. Jesus. Essa história das lives ao vivo é sempre surpreendente, né? A Gabi vai ter que te ajudar aí para você entrar. Ah, ótimo. Okay. Pronto, excelente. Nós estamos abaixando o volume aqui para não dar microfonia, tá? E à medida que as pessoas vão entrando, elas vão também nos dando sinais. Boa tarde, Juliana. Conhece a Juliana? Oi, Juliana, tudo bem? Está escutando? E aí, nós começamos a conversar, Jack, e as pessoas vão entrando, tá bom? Olha, normalmente eu recebo os convidados com uma poesia, acho que você já deve ter visto, né? Desde março, a gente tem aí tentado suavizar nossas conversas, nossas dúvidas, inclusive os problemas que enfrentamos, né, na nossa cidade. E o poema que nós escolhemos para você vai falar de um pensador, né? A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Neste ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta o lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Manuel de Barros. Esse é para você, Jack. O trabalho que você faz precisa ser visibilizado, precisa ser apresentado. E hoje nós te convidamos para poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, de você, das conquistas ao longo dos anos, as dificuldades enfrentadas na ONG. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito e todas as pessoas que puderem estar conosco hoje, tanto no Face como no Instagram. Tá bom? Seja bem-vindo, Jack, Albernaz. Obrigado, Sônia. Se apresente. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você aqui, viu? Saudade de você, da sua família maravilhosa. Ó, beijo. Bom, é um coração assim, cheio, um coração cheio de alegria que eu estou aqui nessa live, nesse momento, né? Porque eu gosto muito de você, gosto de estar contigo, de estar com a sua família, que eu conheço também há tantos anos, é muito bom. O trabalho da Casa Santa Gêmea, que é o trabalho que eu vivencio, né? Ele é um trabalho muito amplo. Hoje ele assim, abrange a cidade toda e não ficou apenas no público-alvo, que foi o nosso início, que foi o morador de rua, né? A pessoa em situação de rua, né? Então, é um trabalho que chegou tanto nas pessoas em situação de rua, depois partiu para crianças e adolescentes. Hoje a gente tem um trabalho
muito forte de acompanhamento das famílias nos assentamentos e também de apoio a tantos refugiados que nos procuram, pedindo socorro, pedindo ajuda, e a gente faz muitas pontes para que todo mundo possa ser atendido de alguma maneira, né? Antes de continuar aqui, agradeço a Márcia que está aí. Márcia, obrigado pela sua audiência, viu? Você também é uma pessoa que mora no coração, viu? Obrigado. Aliás, obrigado a todos vocês que estão curtindo aí a nossa live. Por fim, o trabalho da Casa Santa Gema, onde eu lá assim, estou até o pescoço, né? É um trabalho que traz muita felicidade. Primeiro porque a gente encontra uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva de vida futura, que não sabe o que quer, o que ninguém quer chegar perto, né? As pessoas têm medo de um morador de rua pelo fato de estar sujo, pelo fato de estar embriagado, porque chega pedindo, porque isso, porque aquilo. Então, todo mundo já tem um preconceito natural de quem está em situação de rua. Vale lembrar também que, normalmente, a gente aprende isso pequeno, né? Que o homem do saco vai te pegar. Então, já fica esse negócio na cabeça. Né? São uma série de preconceitos que já entra nesse grupo de pessoas que já é tão estigmatizado, que são as pessoas em situação de rua. Até bem pouco tempo, esse nome, pessoa em situação de rua, não era nem usado, né? Mendigos, moradores de rua, ou andarilhos, trecheiros, né? Então, uma grande incógnita a nossa vida. Hoje a gente pode estar muito bem, amanhã a gente está precisando de ajuda. Então, a gente tem que tirar o preconceito que existe dentro de nós, um preconceito já enraizado em relação a quem está sujo, a quem está feio, a quem está esquisito, né? Porque a partir do momento que você senta ali na calçada, na beira do meio-fio, ali para conversar com essas pessoas, aí que você vai ver que essas pessoas se parecem muitas vezes com você mesmo. Poxa, essa história de vida é parecida com a minha. O que aconteceu, né? Qual foi o clique que fez com que essa pessoa entrasse em situação de rua? Esse é o grande mistério, viu? Grande parte da população de rua não tem só problema físico, tem problemas mentais, tem problemas que são agravados, diversas situações. Né? A depressão é um caso muito rotineiro em quem está em situação de rua, esquizofrenia e outros problemas que vão se somando e vão aumentando com o passar do tempo, a partir do momento que ninguém oferece ajuda. Né? E o sistema não é o mais adequado. Né? O nosso sistema político ele é mais excludente do que inclusivo. Ele tem a tendência de marginalizar mais ainda quem já está marginalizado. E isso é o ponto grave, né? Porque nós não temos um intercâmbio entre as instituições públicas que eu estou falando. Não tem um intercâmbio eficaz, né? Pelo contrário, nós temos há uma quebra de direitos diariamente de quem está em situação de rua. A cidade de Uberlândia, por exemplo, está nesse momento sem o serviço do consultório na rua. O consultório na rua é um serviço público federal, que começou a vigorar a partir de 2011, baseado já nas políticas públicas do Decreto 7056 de 2009, que é um decreto presidencial assinado no governo Lula, que trata da questão das políticas públicas para a população de rua. E aí é uma série de coisas, né, que a pessoa em situação de rua tem, não para que ela permaneça em rua, mas para que ela possa sair justamente da situação de rua. Jack, E muitas coisas estão aplicadas. nós temos dois tipos de seres humanos, pelo que você está colocando. Um que escolheu a rua e o outro que aceita o abrigo. Você podia explicar isso para nós? Uhum. Olha, é bem complicado isso, viu, professora? Porque dizer que uma pessoa escolheu a rua é muito complicado, porque não é uma coisa legal. Pode falar assim, ele está ali porque quer, porque ele gosta. No fundo, todo mundo quer sair dessa situação. No fundo, todo mundo está sofrendo, de alguma maneira. Mas a rua é, muitas vezes, um refúgio, né? Chegou aí? Voltou? Voltou, né? Voltou. Opa!
Muito bem. A rua, muitas vezes, é o refúgio. O último refúgio de quem já não tem muita alternativa, porque a família já não quer mais. Essa história de que eu escolhi a rua para ficar, isso é balela. Isso é balela, viu? Ninguém escolhe, não, viu? A rua, dentro da geografia, já é tratada assim como um não lugar, né? Vários não lugares que existem. Não é lugar de você ficar, é um lugar passageiro que você fica, mas ao mesmo tempo você não está. Então, eu já estou aí há mais de 20 anos trabalhando com a população em situação de rua. Antes de até de continuar o assunto, né? Eu vou falar um pouquinho da minha história. Pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Eu comecei a trabalhar com os moradores de rua em 1999. E foi por acaso, né? Eu estava muito assim, trabalhando muito com música, viajando bastante, fazendo um monte de coisa. Eu era um beberrão, um fanfarrão. Nada a ver do que eu sou hoje, né? Eu era um cara bem bagunceiro mesmo. Então, eu estava muito jogado no mundo, entre aspas, né? Por fim, eu fiquei interessado numa menina lá do bairro, perto onde eu morava, no bairro Aclimação, né? E eu falei para minha irmã, olha, vem com aquela menina ali, se ela tal, quer me conhecer, conversa lá com ela para mim. A minha irmã disse, olha, eu não vou falar com ela não, mas se você quiser conversar com ela, vai lá no grupo de jovens lá que ela participa, a gente participa juntos. Aí eu fui num grupo de jovens da Igreja Católica com segundas intenções. Eu não fui lá para procurar Jesus, viu? Eu fui procurar a menina lá, que fiquei interessado nela. E aí eu participei desse grupo, tal, e fiquei nele até o final. E deu uma paz de Cristo gostosa, sabe? Aquela paz de Cristo bem gostosa mesmo. E pronto, e estou lá. Quando terminou o grupo, falei, agora eu vou acompanhá-la até na casa dela, né? A minha irmã disse o seguinte, olha, você não pode não, porque senão eu vou ficar só aqui, eu tenho que fechar a igreja, estou com a chave da igreja aqui. Falei, tá bom, eu fico com você. E fiquei com ela, e nesse momento, dois amigos nossos ficaram também, né? E aí foi aí que, quando saímos da igreja, apareceu um senhor lá na porta, que é o senhor Ditão. O senhor Ditão é uma pessoa sensacional, né? Um líder comunitário do bairro Aclimação. Ô, Tetão, boa noite, Tetão, seja bem-vindo. O Ditão, líder comunitário, uma pessoa que faz tudo, né? Todo mundo pede ajuda para ele e está lá ajudando. Então, pedir ajuda para o seu Ditão. E o seu Ditão passou na porta, viu a gente lá e falou, vamos ali comigo. E aí a gente entrou no caminhão do seu Ditão. E aí, quando a gente saiu, a gente estava indo entregar comida. Ele estava com um monte de comida para levar, sopa, agasalho, para levar para a população de rua. Então foi meu primeiro contato com os moradores de rua, junto com o seu Ditão. Com a minha irmã e mais dois amigos, a gente fez um trabalho a noite toda entregando comida e eu fui sentindo uma coisa diferente, sabe, no coração. Até que a gente topou com um morador de rua, todo feio, todo esquisito, e eu cheguei oferecendo a sopa para ele e ele não aceitou a sopa, ele não quis. Aí eu ofereci para ele que a gente poderia levar ele para dar um banho nele, que estava muito sujo. Oferecemos roupas, oferecemos um café, ele não quis nada, né? E ele também nem se levantava de onde ele estava, ele ficou deitado lá. Aí um amigo nosso deitou do lado dele, feliz, muito doido. Ele falou, nossa, que alegria, vocês deitaram na minha cama, olha só, vocês são corajosos demais. Vocês deitaram na minha cama, aquela empolgação toda. E ali, naquele momento, eu olhava para aquele homem assim e falava, poxa, esse homem feio, sujo, né? Cheirando a bebida alcoólica, pinga e cocô misturado, um cheiro terrível. Eu pensei, esse homem deve ser Jesus. É esse Jesus aí que o povo fala. E que ninguém quer chegar perto. Então, esse foi o meu clique, viu, Sônia? Esse foi o meu clique. A partir desse momento... A partir desse momento, eu quis dar continuidade a um trabalho. Cheguei no seu Ditão e falei, seu Ditão, pode contar comigo, porque se eu precisar, conta comigo que eu estou contigo para andar, para servir o senhor, para ajudar no trabalho que o senhor faz aí. E aí, a partir desse momento, né, eu comecei a andar com o seu Ditão. Isso foi em 2017? Não, isso foi em 1999. Bem mais atrás, 99. Né? 99. Aí eu comecei a levar morador de rua para minha casa. Fiquei tão empolgado que eu comecei a levar gente para minha casa e levava para a casa do Ditão, onde ele já acolhia alguns. Eu comecei a levar mais gente para lá. A gente criou meio que um delivery de moradores de rua, sabe? A gente ligava para os amigos, olha, ele pode acolher uma pessoa hoje aí e tal, porque ele está precisando de ajuda assim, assim, assado. É um amigo nosso. Chegava lá, era um irmãozinho de rua, né?
E a pessoa fala, nossa, mas, ô Jack, isso aqui é um mendigo. Vai deixar... Não, pode ficar tranquilo. Só dessa noite, dá o banho dele aí. Amanhã a gente conversa, né? Mas nem todo mundo gosta desse negócio, né? De ter uma pessoa estranha em casa. Não é normal, né? Então, passado alguns anos, em 2003, nós decidimos alugar uma casa para levar as pessoas em situação de rua para lá. E demos o nome para essa casa de Casa Santa Gema. Gema, que é italiana, uma santa italiana, que nasceu em 1875, faleceu em 1903, era jovem, queria muito ser uma monja passionista, né? Estar dentro de uma ordem religiosa, mas ela não conseguiu porque ela tinha um problema de saúde. Então ela se tornou uma leiga, ou seja, uma pessoa dentro da igreja católica, aquela pessoa que não é freira, que não é padre, né? Não é religiosa. E ela decidiu viver fora do convento uma regra de vida, né? E por isso a gente deu o nome para a casa de Casa Santa Gema, porque a gente também queria viver uma regra de vida, mesmo que nós não fôssemos padres, né, religiosos. E assim a gente homenageou essa santa, e eu fui morar nessa casa, né? A gente alugou a casa, eu fui lá para dentro, eu que achei a casa, eu que liguei para o Ditão, Ditão, arruma os móveis aí, Ditão. Eu já fui morar lá e já começamos a levar morador de rua para lá. E a gente levou aquele tanto de gente, né? E a gente foi levando gente. A gente chegou a sequestrar pessoas nas ruas, professor. Nossa. Crime. Pois é. A gente chegava com a Kombi, encostava a Kombi assim, via a pessoa desmaiada, bêbada, né? Pegava Falava, ele. pegava assim, ó, pegava na perna, no braço, jogava dentro da Kombi, ó, levava embora para casa. Chegava lá, a gente dava um banho na pessoa, deixava limpinho. Eu penteava o cabelo do pessoal assim com gel de ladinho e tal, ficava todo invocado o pessoal, né? No dia seguinte, acordava assim, falando, que lugar que é esse aqui? Onde é que eu tô, hein? Onde eu tô? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é um abrigo para as pessoas que estão nas ruas. Você estava na rua, tá? Alguém poderia te roubar, te violentar, te machucar, e a gente preferiu te ajudar. Aí a pessoa ficava assim, nossa, cara, que coisa, hein? De repente, ia embora. Era pai de família, alguém que excedeu na bebida, né? E acabou ficando ali em situação de rua momentaneamente. Muito vulnerável a qualquer tipo de violência. A gente fez isso muitas vezes. Hoje a gente não faz isso mais, né? A gente sabe da gravidade disso aí, né? Mas a gente tentava, de alguma forma, ajudar as pessoas e muitas vezes a gente chegava nas pessoas, assim, pelo fato dela estar suja, muito suja, achava já que era morador de rua. E, sobretudo, quando a gente fazia entrega de comida. Então, a gente saía no cair da noite e, às vezes, via um cara sujo na rua e falava, opa, vamos? Quer tomar uma sopinha, comer alguma coisa? Que é isso, cara? Não tô com fome, não quero não. Não, mas você quer ir tomar um banho e tal? Ah, tomar banho o quê, pai? Mas você não mora na rua, não? Não, pá, tava trabalhando na obra ali, mas tá ficando doido, moço? Aí pronto, e muitas vezes aconteceu. Foi com borracheiro, com mecânico. A gente, sabe, aquele negócio do jovem de querer mudar o mundo. A gente queria abraçar todo mundo, pegar todo mundo, levar para casa, cuidar de todo mundo. E nós queríamos e fizemos isso, viu? A gente fez isso mesmo. A gente levava todo mundo para casa. A minha casa, que é a Casa Santa Gêmea, ela ficou lotada, né? Muito lotada. Tanto que depois de 4 meses a gente teve que rever os nossos métodos, como que a gente poderia abordar uma pessoa sem levar ela para casa, que a gente queria levar todo mundo. Então a gente modificou a abordagem, ao invés de chegar, você tem que sair da rua. A gente chegou assim, ó, você precisa de ajuda? O que a gente pode fazer por você? A gente começou a ter uma abordagem diferente para evitar, né, a superlotação. E até hoje nós estamos fazendo um trabalho assim, tranquilo, com acolhimento, dependendo da pessoa, dela querer e não da nossa vontade, né? Respeitando o desejo de cada um. A gente estava falando, aí chegamos naquele ponto, né? Querer estar na rua. Alguém quis estar na rua? Olha, eu não conheci ninguém desses 20 anos que falou, desde pequeno eu quis ser morador de rua. Eu sempre tenho uma história, viu? É uma separação, é o desemprego, é o problema do álcool, da droga, e a cidade de Uberlândia é um entrocamento de várias estradas, então chega gente tudo quanto é lado aqui. Principalmente, para ficar em situação de rua, assim, a maioria a gente encontra são pessoas que vieram do norte de Minas ou do Nordeste. Muitos vieram com promessa de trabalho, alguns vieram realmente para trabalhar, chegaram aqui, não deu certo, aconteceu alguma coisa, precisava de uma formação, precisava de um endereço, e acabam ficando em situação de rua. Então, nesse período todo, foram várias famílias que a gente conseguiu tirar de situação de rua. Não apenas as pessoas, os homens sócios, né? Mas
também famílias que a gente conseguiu encaminhar, alugar casa para encaminhar essas pessoas. Enfim, um trabalho feito totalmente com voluntários e doações, só. Uma Então, coisa Jack, que uma faz parte da curiosidade de muitas vida do pessoas, Ditão. Sim, pode perguntar. uma curiosidade de muitas pessoas, durante a semana eles foram mandando perguntas. Quais políticas públicas subsidiam a Casa Santa Gema? Vocês têm apoio de algum assistente social? Depois eu vou fazendo as outras perguntas, tá? Então, assim, uma pergunta importante que nos intriga muito. Por exemplo, a Solange coloca aqui que em janeiro de 2017 fecharam a casa de passagem para moradores de rua e não fizeram nada para substituir. A Uberlândia tem uma tendência de colocar o que acha feio embaixo do tapete. Eu já ouvi essa história uma vez em relação a um bairro aqui do Tibério, onde eu moro e morei muitos anos, que quando tiraram aquele bairro aqui perto do estádio, lembra? E levaram para muito longe, né? Então, assim, essa é uma tendência que os políticos de Uberlândia têm. Vocês têm subsídio, a Uberlândia, a prefeitura, ou tudo é doação? Você ia entrar nesse assunto. Sim, senhora. Primeiro, a gente não é apolítico, mas a Casa Santa Gema, pela filosofia de vida do senhor Ditão, que é quem começou esse trabalho em 1997, ele prefere não depender de subsídios públicos. Portanto, a gente não tem. A gente pode, se a gente quiser, né? A gente pode organizar tudo e ter um subsídio público. Porém, o senhor Ditão prefere não. Por quê? Porque há várias dificuldades para quem tem um trabalho com a população de rua. O primeiro grande desafio é prestar contas. Todas as pessoas que passam pela instituição têm que ter um número de CPF, tem que ter um RG, sinal que ela foi atendida. Grande maioria da população de rua não está com documento em mãos. Então você tem que tirar esses documentos, você tem que providenciar isso. Esse é um trabalho a mais, né? E a gente sabe de duas instituições, pelo menos duas, que fecharam as portas porque não deram conta de fazer essa prestação de contas. Não quer dizer que a gente também não dê conta. Claro que a gente pode se adequar à realidade e fazer isso. Mas a filosofia de vida do senhor Ditão é fazer um pouquinho, fazer muito com um pouquinho de cada. E não depender de alguém para poder fazer esse serviço. Então, nesse sentido, pelo fato de ter ou não verba pública, prefere não. Porém, a gente está inserido no sistema, né? A gente depende do SUS, a gente depende do CAPES, né? A gente depende de outras instituições que estão interligadas e que trabalham, de alguma maneira, com a população de rua, como, por exemplo, o consultório na rua, o CREAS Rua. São instituições que nós dependemos dela para poder articular o atendimento à população de rua. Nós não damos conta de resolver todos os problemas, né? Então, os problemas de saúde mental, os problemas de ordem de documentação, outros encaminhamentos, né? A gente depende de toda uma rede para poder conseguir resolver um problema. A Santa Gema tem funcionários ou todos são voluntários? Todos são voluntários na instituição, a diretoria, tudo voluntário, a casa, todos são voluntários e todas as atividades são mantidas com doações. Nós não temos nem um centavo de verba pública e conseguimos manter todo o trabalho com doações, com ações solidárias, né? A gente faz um monte de coisa, inclusive nós estamos passando uma dificuldade tremenda porque a gente faz muita festa junina e não fizemos nenhuma, né? A gente depende de festa junina, a gente pega grandes festas para fazer em condomínios e tal, e esse ano a gente não pôde fazer nenhum. Bem como shows, né? Eu sou músico também e organizo muitos eventos, todos eles beneficentes. Todos os eventos que eu organizo com música são beneficentes para a instituição que eu cuido. Então, é um desejo meu de manter desse jeito também, tá? Porque é muito bom você poder trabalhar de uma maneira mais independente. A gente pode, por exemplo, ficar com a pessoa o tempo que for necessário. Ao passo que nos abrigos que são subsidiados, essas pessoas podem ficar de 15 dias a um mês, no máximo, dependendo do lugar. Então, tem um tempo para ficar ali. E aí, isso pode ser prorrogado, de acordo com o serviço social, ou não. Se não, a pessoa tem que ir para onde, se ela não tiver resolvido os problemas dela? Volta para a rua, ou o mínimo é mandado para outro lugar. Aí vem-se uma passagem para ir para outro lugar, para não ficar na cidade. Aquilo que você falou, professora, é verdade.
Uberlândia é uma cidade que tenta esconder que não tem favelas, que não tem morador de rua. Não é isso, não é aquilo. Inclusive, a cidade foi destaque nacional, infelizmente, com as campanhas que fez nesse sentido, como, por exemplo, campanhas nos anos 90, como Não Dê Esmola, Quem Dá Esmola Não Dá Dignidade, né? Quem dá esmola não dá futuro. São campanhas que gastaram muito com outdoor, na televisão, tal. Mas, no fundo, essas campanhas não viraram nada, porque elas não resolveram o problema da pessoa, né? Então, de rua não resolveu. O fato é que resolver o problema de uma pessoa de situação de rua, primeiro, acesso a ela a todos os benefícios sociais possíveis, né? Um auxílio aluguel, um espaço para que ela possa morar, um lugar decente onde ela possa ter, né? Onde o poder público possa cuidar disso. A Prefeitura de Uberlândia, com todo o dinheiro que tem, Uhum. da Prefeitura, todos os abrigos da Prefeitura são subsidiados, né? São instituições que recebem subsídio para poder cuidar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, a Prefeitura não possui um equipamento público, né? E isso faz muita falta. Nós já tivemos várias oportunidades de conversar com a secretária de Desenvolvimento Social, com outras secretárias também, no decorrer desses anos. Sugerimos várias vezes um projeto baseado numa experiência que tem em Belo Horizonte, que chama República Bem Viver. Aqui em Uberlândia receberia o nome de República Solidária, onde a pessoa em situação de rua poderia ficar por um tempo de até um ano para se estabilizar, para se organizar e sair dali já com um encaminhamento para o trabalho, já tendo feito o seu pé de... Essas ideias o pessoal não quis colocar em prática na cidade, infelizmente. Então, nós estamos tendo um problema com oscilação da internet, mas é normal, tá? Esse horário, o Uberlândia todo começa a entrar na rede, sai do comércio, mas... Legal. Professora, diga. A Márcia está sugerindo aí para falar um pouquinho do Fórum Pop Rua, né? A Sim, Solange também, o Gregório entrou aí, o Gregório, seja bem-vindo. Né? Então, tem gente perguntando também se vocês têm assistente social. Nós temos uma assistente social voluntária, né? Que é a Rosário, inclusive ela é funcionária pública, que é aposentada da prefeitura e tem dado um apoio para nós, a Rosário. Nós temos uma psicóloga, que é a Rosana, também tem feito um trabalho sensacional com a gente. E temos outros profissionais que não são tão fixos, né? Que são mais aleatórios. A hora que a gente precisa, a gente dá uma ligada, a gente vai pegando essas pontes aí. A gente também usa tudo que é possível usar da rede pública, né? Tudo que é possível usar, a gente vai lá e usufrui desse serviço. Mas, enfim, a Márcia pediu para falar um pouquinho do Fórum Pop Rua, que é o Fórum Permanente das Pessoas em Situação de Rua, que foi criado em 2019, né? No comecinho do ano de 2019. E é uma experiência interessante na cidade. A gente consegue organizar as instituições que fazem trabalho com a população de rua, os órgãos públicos interessados e também as pessoas, de modo geral, além, é claro, da população em situação de rua, num grupo só, para debater políticas públicas para a população de rua. Eu sou o presidente desse fórum, fui aclamado presidente, né? O pessoal não quis fazer eleição, só sei que vai cuidar disso aí. Então, a gente começou junto, eu quero mandar um abraço, inclusive, para todos do fórum, que por acaso estejam assistindo, né? A ideia do fórum é discutir políticas públicas, é também tentar colocar a pessoa que está em situação de rua como protagonista da sua situação, né? Que não fique só com a imagem do coitadinho, né? O sofredor, coitado. Essa imagem ela tem que ser cortada. Essa é até uma recomendação do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, que é um movimento muito forte no Brasil, que defende a causa, e eles sempre pedem isso. Olha, não associe morador de rua ao coitadinho, ao sofredor, porque isso aí, na verdade, você vai só criando um tipo de gente que vai só ter pena. Né? E, na verdade, a pessoa precisa de ter incentivos. E também precisa ter iniciativa. Né? Portanto, o fórum é uma ação eficiente, tem muitas vezes batido de frente aí com a prefeitura, no debate político acirrado em relação ao que tem acontecido.
Lá no Ministério Público Estadual, nós somos a fichinha carimbada, né? No Ministério Público Federal também, a gente está sempre levando denúncias, levando situações. O último caso que a gente levou foi a questão do fechamento do consultório de rua, né? Que é um serviço que está, nesse momento, suspenso na cidade, e a Prefeitura diz que está acontecendo. Nós recebemos uma resposta aí da Prefeitura, dada ao Ministério Público, que é uma resposta falaciosa, infelizmente. O serviço não está acontecendo. E estão dizendo que está acontecendo. Não está acontecendo. O atendimento é terrível. Atendimento médico, para quem é morador de rua, se ele for só no hospital, no AI, etc. e tal, ele é jogado fora de lá, gente. Anota aí, ele não é atendido. A pessoa que chega embriagada, às vezes chega suja demais, não é atendida. Vai tomar um banho, volta depois. E a pessoa acaba ficando jogada por ali mesmo, né? Então, é preciso ter o serviço de consultório na rua. É preciso ter o serviço do terceiro setor, que acompanha essas pessoas, que levam essas pessoas até o hospital, para que elas sejam atendidas, que fazem esse acompanhamento também, né? Sim. Jack, o Nicolas está perguntando aqui o que você tem a dizer a respeito das políticas higienistas na cidade de Uberlândia em relação às pessoas em situação de rua. Você está começando a conversar sobre isso e acho que você podia acrescentar também para nos ajudar com as propostas que estamos escrevendo, né? Qual seria o papel dos vereadores em saber que a prefeitura está mentindo, omitindo, colocando debaixo do tapete, deixando para depois, né, uma questão tão séria como você está colocando? Uhum. Bom, primeiro vamos falar com o Nicolas, né, que perguntou sobre essa questão higienista. A cidade, ela é assim mesmo, viu? Nós estamos numa cidade que é coronelista, e acha que tem um dono só e que pode fazer o que quer. E a cidade vive dessa maneira, tapando o sol na peneira, escondendo a sujeirinha, né? E tentando sumir com a população de rua. Por muito tempo, a cidade de Uberlândia ficou conhecida em toda a região, no interior de São Paulo, como uma cidade. Uhum. Tempo, gente, a cidade ficou conhecida como a cidade que leva morador de rua para quanto é lado. Então, na época que tinha trem, né, era cansado, o pessoal chegava, trem com um monte de gente da situação de rua, chegava na cidade de Campinas, por exemplo, e mandava tudo de volta, né? Até na campanha que teve no começo dos anos 2000, aquelas campanhas feitas, quem dá esmola da dignidade, você tinha um propósito de encaminhar as pessoas o mais rápido. Ribeirão Preto que o diga, né? Parece que a passagem era barata. Isso, tentava mandar Ribeirão essas pessoas. mandava para nós e nós Mandava para lá e para mandávamos cá, para eles. e ó, não resolvia nada, a pessoa virava uma coisa jogada para lá e para cá, né? E o Uberlândia sempre fez isso. Sempre fez isso, né? Infelizmente. Tenta tapar o sol com a peneira, tenta fazer um serviço que deveria ser feito com tanto zelo, com tanto cuidado. Afinal, nós estamos tratando de vidas humanas, estamos tratando de ser humano, né? Nós não estamos tratando de um cachorrinho, né? Sem desprezar a vida, né? O cachorro você acolhe, você cuida, dá uma comida para ele ali, uma raçãozinha, uma água, ele já fica feliz, está satisfeito, né? Passar a mão na cabecinha dele, tá tudo bem. Agora, o ser humano, o cara que está na rua há algum tempo, ele quer resolver o problema da vida dele. Às vezes ele fica ansioso, ele precisa tirar documento. Eu quero ver minha família, eu quero meu trabalho, eu quero recuperar isso. Nossa, eu vou conseguir isso de novo. E aí que a política pública é falha, porque não tem esse acolhimento como deveria ser. E essa política de limpeza, a gente tem denunciado isso, viu? Porque muitas vezes o RAPA, né, a prefeitura, chega com a polícia militar em áreas como, por exemplo, próximo da rodoviária, onde tem as pessoas ali, e pegam as coisas dele e jogam fogo, e atêm o fogo, e batem, né? E tem violência gratuita. Isso tudo nós denunciamos, e temos denunciado, né? Porque são atitudes muito graves, né? E olha, nós não estamos... Nós, da Pastoral de Rua, da Casa Santa Gema, do Fórum, ninguém quer bater de frente jogando pedra, não. A gente quer conversar. Esse bater de frente que eu falei anteriormente conversar, ter um diálogo, né? A gente propõe um diálogo. A gente propôs, por exemplo, uma reunião com a Polícia Militar para que a gente pudesse esclarecer alguns pontos, conhecer um pouquinho mais a tropa e explicar um pouquinho do que é o ser cidadão em situação de rua. E nunca fomos recebidos, né? Pelo contrário, né? A Polícia Militar já fez reunião dizendo que lugares onde a gente entrega comida aumenta a criminalidade.
aumenta o número de roubo, de não sei o que mais, não sei o que mais. Eu falei, como que vocês chegaram nesse apontamento dos senhores aí? Como? Ah, mas fez isso, o capitão fulano fez isso, fez aquilo. Então, cadê os números? Cadê as estatísticas? Onde está isso tudo? Ah, o capitão foi buscar ali. Peraí. Não tinha. Da cabeça dele. Acho que onde tem uma concentração de gente que está sendo ajudada, aí aumenta a criminalidade. Não procede, né? Acho que eu travei ali, gente. Eu travei no Instagram. O Berlândia, o Jack, a rodoviária é o lugar de Voltando. maior movimento? Voltei. A rodoviária hoje é o lugar de maior movimento, de maior concentração? Sim, sim. O ponto de maior concentração de pessoas em situação de rua, em qualquer lugar do Brasil, é em torno de uma rodoviária. É onde está chegando todo mundo, onde o povo está vindo, gente chega de tudo quanto é lado e acaba ficando ali na rodoviária, tentando achar um modo de sair, um modo de algum lugar para ficar. E grande parte do problema aqui em Uberlândia está ali em torno da Praça da Bíblia, né, na rodoviária. Inclusive, ali ficou até uma área, uma espécie de Cracolândia. Tem um ponto ali onde o pessoal consome muita droga, etc, etc, né? E a gente não defende isso, né? A gente não quer que a pessoa em situação de rua fique ali, dependendo de droga, etc e tal. A gente se esforça para que essas pessoas saiam da situação de rua. A gente quer que todo mundo saia. Mas o que o Estado faz? Manda, a polícia bater. E não resolve nada. A violência policial é muito grave, com vários policiais denunciados, né, etc, etc. Teve 2 casos de policiais que foram exonerados após repetidas denúncias de violência com provas, né? Então, é terrível. Em 2015, por exemplo, nós tivemos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores. Olha aí, nós temos uma relação com vários vereadores, porque a gente precisa deles também para fiscalizar, para denunciar, para solicitar esclarecimentos, né? Sobre o consultório na rua, por exemplo, nós temos esclarecimentos solicitados lá pelo professor Edilson, pelo vereador Delfino, o Adriano Zago. São pessoas que estão ali também cumprindo o papel deles. Esse papel de fiscal, de questionar, não é simplesmente ser uma situação, né? Então, nós precisamos desse diálogo político. É fundamental o diálogo político. Afinal, a gente não consegue fazer leis, né? Se não for através da Assembleia, se não for através do grupo que legisla, que tem que legislar, né? Que tem a obrigação de fazer isso. Então, a gente está aí nessa luta, procurando esse intercâmbio, tentando organizar esse povo, tentando organizar a sociedade, né? E todas as instituições que querem participar ativamente desse debate. Então, além de participar do debate, a Solange está colocando aqui uma coisa importante, que quando você olha para o ser humano, é preciso ter empatia e você se colocar no lugar do outro, né? Acho que essa é uma questão muito difícil para uma sociedade, como você colocou, a nossa de Berlândia, né? Uma sociedade cheia de coronéis e tantas outras questões. O que nós, civis, poderíamos fazer para entender melhor e engajar nos seus projetos, ajudar mais, né? Uhum. Olha, como a gente trabalha com voluntários, com trabalho voluntário, com iniciativas, né? Qualquer pessoa que quiser desenvolver qualquer projeto com a gente, poxa, as portas estão à iniciativa, quer seja na área da saúde, na área da educação, né? No combate à fome. Então, qualquer iniciativa que qualquer pessoa queira ter, nós estamos de portas abertas. A instituição Casa Santa Gema, que hoje estou aqui representando, né? Ela trabalha com quem quer que seja, né? É interessante como nosso trabalho ele abrange várias religiões, vários grupos religiosos, grupos que não são religiosos, enfim, organizações diversas, né? A gente abre as portas, porque a gente sabe que o objetivo final é resgatar a dignidade de alguém. E para isso, gente, isso aí não tem preço, não tem esforço, né? Que cabe, por exemplo, você ver uma pessoa bem, uma pessoa recuperada. E nesses anos todos de trabalho, de acolhimento e tal, a gente já viu muita gente estar hoje bem, estar com sua família. Alguns, inclusive,
viraram até empresários, viu? Estão bem melhor que nós. É engraçado, né? Porque dependia só Nossa, disso aqui, ó. que legal. Precisava só de uma mãozinha, de um empurrãozinho. E enquanto a gente ficar julgando, enquanto a gente ficar condenando as pessoas, enquanto a gente ficar tendo esse preconceito, né? Ou indo nessa onda preconceituosa, que é o que tem mais crescido no país, né? Enquanto a gente tiver, enfim, tendo esse olhar sobre as pessoas em situação de rua como um todo, essas pessoas tendem a piorar em situação de rua, elas tendem a morrer em situação de rua, tendem a serem cada vez mais humilhadas e marginalizadas. O passo importante, qualquer um aí que está assistindo a nossa live pode e deve fazer, nós já falamos aqui, é ter empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. A quem eu procuraria se eu tivesse em situação de rua, né? Nós tivemos casos fantásticos de recuperação de pessoas que estavam em situação de rua e verdadeiros milagres, né? Como, por exemplo, de pessoas que nós acolhemos, levamos como moradores de rua, como não identificados, e, de repente, essas pessoas aparecem sendo procuradas na televisão, né? Inclusive, tinha uma vizinha nossa lá, ela não mora mais do nosso lado, mas toda vez que aparecia alguém no Chumbo Grosso, a família procurando, ela corria lá, fulano que apareceu no Chumbo Grosso, tá aí com vocês aí, gente! Olha só, vocês encontraram fulano! Aí ela pegava, ligava lá no Chumbo Grosso, e o povo, a família ia buscar. Muitas vezes a pessoa idosa que teve algum problema de amnésia, e caiu no chão, o povo achava que estava bêbado, aí cortava caminho, deixava lá, né? Então era pai de família, né, trabalhador, idosos, né, que a gente acolhendo sem olhar a quem, simplesmente pegando, cuidando, zelando, e essas pessoas eram procuradas. Então nós tivemos muitos casos assim, casos surpreendentes, como por exemplo de pessoas que vieram pegar avião no mesmo dia para vir para Uberlândia buscar o parente, porque estavam muito ansiosos de ver. Tem um caso do Bira, que era empresário, bem sucedido, mas levou um golpe do irmão e ficou frustrado, e começou a beber, e aí parou em situação de rua. Veja bem, empresário que começou a beber, perdeu o controle da vida, saiu sem rumo bebendo, ficou em situação de rua. E ele ficou uns 13 anos em situação de rua em Uberlândia. E nós o acompanhamos por muito tempo. E ele nunca pediu ajuda. Mas por quê? Por quê, né? Até que um dia ele se queimou no acidente, ele foi mexer numa dessas máquinas de assar frango, né? E a máquina caiu nele, alguma coisa assim, ele ficou todo queimado, aí parou no hospital, e do hospital ele precisava se recuperar num lugar decente. E não na rua. Então ele aceitou o nosso acolhimento. E lá a gente ficou amigo dele, aí ele abriu o jogo para nós, contou que família, que não sei o que mais, tal, mas não passava o telefone de jeito nenhum. E será que é verdade? O homem fala que tinha escritório de caminhão, de transportadora, e isso nunca a gente comprovou. Mas depois que ele teve um sonho, né? Ele teve um sonho que parava um carro na porta da casa dele, descia todo mundo que ele conhecia desse carro, menos a mãe dele. Ele falou: olha, minha mãe deve ter morrido. Você pode ligar lá para saber? Aí ele passou o telefone dele, da família, nós ligamos, ninguém atendeu. E ele disse o seguinte: ó, o pessoal tá na praia, liga na segunda. Foi, gente do céu, né? Aí nós ligamos na segunda e comprovou. Todo mundo ficou doido, querendo saber onde estava o Bira. O Bira tá vivo, nossa, tem 13 anos que a gente não vê ele, pelo amor de Deus, onde que ele tá? Falou: ele tá aqui em Uberlândia, tá assim, assim, assado. Nossa, vamos buscar ele agora aí, vamos ver com ele aqui primeiro, se ele quer ir, né? Aí ele falou que aceitava ir, mas não queria ir de avião, então ele foi de ônibus, né? E ele realmente era um empresário, ele tinha uma história de sucesso e tal, mas envolveu com a bebida, com a frustração. Oscar, um abraço para você, meu caro. Ele frustrou-se e acabou ficando em situação de rua. Né? E quantas pessoas não são assim julgadas, né? E ninguém sabe a história dela. Nós, quando ouvimos as histórias, a gente percebe, poxa, quando eu falei, no comecinho que eu falei com vocês, olha, tem história que é parecida com a minha, parecida com a sua. É só conversar com esse povo. E isso, gente, o poder público não faz, não. Não tem esse diálogo, não, viu? Pode ter até um agente redutor de danos que queira ter o diálogo, e aí ele, podado, infelizmente. Às vezes tem um profissional que tem um lado humano mais sensível, que percebe essa necessidade, e ele vai querer ajudar de verdade. Ele vai querer um pouco mais de ajuda. E aí ele é excluído, né? Infelizmente, por exemplo, é o que aconteceu aqui no consultório de rua, né? Consultório de rua de Uberlândia, muitos profissionais extremamente sensíveis à causa da população de rua. E aí esses caras são taxados de facilitadores de quem está em situação de rua. E não é assim. Né? Não é assim.
Ninguém, nenhuma instituição quer que essas pessoas permaneçam em situação, que as pessoas tenham oportunidade de sair, que elas sejam ouvidas, né? Que elas sejam atendidas de acordo com o que elas merecem, né? Nós estamos tratando de bichinho, né? A gente sabe que tem muita coisa além desse contato, muitas vezes agressivo, né? Eu estava falando para vocês aqui, em 2015 nós fizemos uma audiência pública e nós conseguimos levar para a Câmara dos Vereadores mais de 30 moradores de rua, pessoas que estavam em situação de rua de fato. E todos tiveram um momento para fala, todos, sem exceção. Todos que quiseram falar subiram lá no púlpito e falaram. Sabe quantas pessoas disseram que queriam ter uma casa, um lar para morar? Sabe, professor, quer chutar? Todos. Nenhum. 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 Todos reclamaram da violência policial. Todos subiram no púlpito para reclamar da polícia. Porque ali na frente, na audiência pública, estavam todos os vereadores, estavam representantes do Conselho de Direitos Humanos do Estado, estavam promotores públicos, federal, estadual, estavam representantes da Polícia Militar, dos bombeiros militares, enfim. E aí todo mundo achando que esse povo ia pedir casa. Nós queremos casa para morar. Todo mundo disse, olha, para de bater em nós. Ou vocês batem demais na gente. Ou vocês são violentos demais. Teve um que apontou o dedo na mão, no dedo assim, pro coronel, falou, o senhor tem que ver esses povos aí que eles estão fazendo com a gente, viu? Eles estão pegando a gente, estão batendo a gente, estão surrando a gente de graça. A gente não fez nada, eles estão batendo a gente. Então, todos denunciaram violência policial. Como que você vai esperar isso de uma audiência pública? Ninguém esperava isso, né? Então, depois que eu vi que eles falaram, na verdade, eu nem ia falar. Eu queria que eles falassem, né? Todos pudessem falar, tanto que nós cuidamos deles direitinho o dia todo, para que eles não tivessem sob efeito de álcool no momento da audiência. A gente pegou todo mundo cedinho, teve um momento com eles, levamos todos para a casa de acolhimento, todo mundo tomou banho, chegou bonito, com roupa limpa, e fizeram a barba e chegaram lá, sóbrio, e falaram, parem de nos bater, parem com essa violência. Isso aí foi incrível, foi incrível. A gente percebeu tanto que o problema era muito mais sério aqui na cidade, não era meramente um problema de ter um lar, de ter um teto, mas é de começar a, pelo menos, parar de bater no povo gratuitamente. Aí tem gente que defende, né? Fala assim, ó, não, mas esses vagabundos tem mais é que apanhar mesmo. Esses cachaceiros tem mais é que apanhar mesmo. É porque eles estão fazendo isso, fazendo aquilo. Então, esse tipo de pensamento preconceituoso, ele vai aumentando, e a gente nunca chega no ponto de se discutir, de fato, a necessidade do abrigamento. Primeiro, nós temos que dar um jeito de parar de bater nesse povo, né? De parar de ser violento com eles. E isso a cidade não é. Isso faz parte da política higienista, né, da cidade, da política coronelista, né, que não olha com bons olhos o forasteiro, né? E ao passo que a cidade é feita por forasteiros, né? A cidade é feita por maioria de fora de Berlândia. Grande parte da população não é nem daqui. Né? E a gente vê esse tipo de violência que rompe qualquer chance de oportunidade para quem quer que seja. Esse tema é extremamente rico, complexo, né? Eu acho que a gente precisava conversar mais em outros espaços, conhecer mais o que provoca essa vulnerabilidade das pessoas, tanto do ponto de vista emocional, né? O que faz com que essas pessoas fiquem na rua, vão para a rua, e como elas são tratadas na rua, né? Nós perguntamos como é que nós podemos contribuir com o trabalho da Santa Gema. Você falou, né, que a Santa Gema vive dos voluntários. Acho que seria legal falar do endereço, do telefone, né? E na sua opinião, você falou sobre alguns vereadores que defendem a causa. Você falou do professor Edilson Gracioli, do Adriano Zago e do outro, eu esqueci o nome. Delfino. Eu acho que duas coisas importantes, né? Esse ano é ano de eleição e de rever as políticas públicas de Estado, principalmente.
Então, acho que é hora da gente reivindicar e pautar essa questão que você está colocando sobre a forma como a violência que essas pessoas são tratadas. E a história, né? Eu como historiadora, você também sabe disso, que violência gera violência. Nós não conhecemos nenhuma tese, nenhuma pesquisa que comprova que fulano foi tratado violentamente e é um bom homem, é um homem honesto, um homem ético, né? Então, assim, eu estou pensando como é que nós poderíamos estar ajudando você nesse engajamento, nesse projeto tão bonito, né? De tratar o ser humano, como ele merece, independente do lugar que ele mora. E isso deveria ser passageiro pelo que você está colocando, né? Não é para a vida toda, não é uma escolha. As pessoas não escolhem, né? Uma outra aula que você deu hoje. As pessoas não escolhem ir para a rua. Olha, a rua é legal, eu vou para lá, né? Às vezes a gente chega no ponto de ver alguém em situação de rua e essa pessoa está feliz. Ela se encontrou, está feliz. Aí você percebe que ela está feliz. Oh, estou bem, não, tô tranquilo. Mas ela está sofrendo as consequências de estar o tempo todo, aqui, pelo menos aqui na cidade, né? O tempo todo ter que ficar se escondendo, tem que procurar um lugar seguro para dormir, porque ela pode ser vítima da violência, ela pode ser agredida, ela pode... A gente, quando, por exemplo, quando por acaso durmo fora de casa e às vezes estou acampando ou estou em alguma missão, que bicho que vai entrar na minha boca quando eu estiver dormindo? Esses caras dormem em cada lugar, né? Homens, mulheres, né? Em lugares absurdos, que fala assim, que não é humano. Poxa, gente, é terrível, né? Terrível. Só mais um pouquinho de uma história que eu tenho para contar para vocês aqui, né? Então, A você gente tem... trabalha há muito Olha, tempo, pode falar. o Instagram, em 5 minutos, ele nos bloqueia. Então, assim, você tem 5 minutos para contar a sua história, para a gente se Bem mais rápido despedir. que isso. É 30 segundos. Muita gente fala, mas esse morador de rua não faz mal para vocês, não? Ninguém faz mal para vocês, não? Nunca fizeram mal? Nunca fez mal. Nunca. Nós tivemos uma situação engraçada, a gente estava indo levar comida numa quebrada esquisita mesmo, né? Aí nós fomos fechados por 3 camburão da polícia, né? Eles fecharam, encostaram a gente assim. Pra onde vocês estão indo aí? Pra onde vocês estão indo aí? A gente tá indo levar a comida pro pessoal que tá ali embaixo, ali naquela quebrada ali, eles devem estar com fome, né? Rapaz, não vai não, que é perigoso. Eles vão te roubar, vão fazer isso com vocês. Não vai não, que é perigoso. Aí eu fui inocente, falei, olha, vou falar uma coisa pro senhor. Tem mais de 10 anos que a gente mexe com morador de rua, a gente nunca teve nenhum tipo de agressão. Mas de vocês nós temos medo. Ai, De vocês nós temos medo, porque vocês já nos multaram, já prendeu uma voluntária nossa, já foi agressivo com a gente, já chamou a gente de vagabundo e não sei o que mais. Então, essa intimidação é constante, mas a gente não tem medo, não. A gente segue em frente, a gente bate em frente e vamos seguir o nosso caminho sempre, como falei, tentando manter um diálogo. Gente, como vocês podem ajudar a Casa Santa Gema? Olha, a gente está aí nas redes sociais, Casa Santa Gema, com 2 M's, viu? 2 M's. Acesse, então, as nossas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, tem o site casasantagema.com.br. Nesses lugares virtuais tem todas as informações de endereço, tem um código PicPay para você ajudar, tem dados bancários, né? Tem o nosso endereço, as nossas funções, o que a gente faz, além do projeto Casa Santa Gema, tem o projeto Meninada, que é um centro de formação para crianças e adolescentes, né? Tem o serviço da Horta Solidária, que está acontecendo a todo vapor. Ou seja, tem tanto trabalho aberto. A senhora que é professora, que é minha professora também, sabe quanto é importante ter os alunos, né, os estagiários. Lá nós abrimos a porta para estagiário de tudo quanto é curso. E eles fazem um trabalho fantástico. Infelizmente, né, durante a pandemia, aí a gente não está recebendo voluntariado lá na instituição. Então, não é interessante, nesse momento, você que quer ajudar presencialmente na Casa Santa Gema, nos procurar, porque a gente não vai poder levar você para lá. Mas você já pode tomar os dados aí, que assim que passar, a gente marca uma visita, né? E, de qualquer modo, enquanto isso, você pode articular suas redes de contato, pedir.
pode pedir roupa, alimentos, utensílios, faz campanha para levantar dinheiro para a gente poder tocar o barco, né, da nossa instituição. Enfim, há várias maneiras de você ajudar. Pode falar diretamente comigo, né? Me acha aí também, viu? Meu WhatsApp é 24 horas aberto, disponível, 999717810. Você pode me ligar a hora que você quiser, viu? Pode mandar o WhatsApp, falar, estou com uma doação, ou estou com um morador de rua assim, o que eu faço? A gente pode te ajudar, a gente pode te orientar no melhor caminho para se resolver esse problema. Professora, Isso, obrigado, viu? Jack. Acabando o tempo aqui, eu Então, vou deixar você finalizar aí. olha, foi uma delícia ouvir você. Aprendi muito, né? Como sempre, é um tema instigante, um tema que não tem livros escritos sobre isso, né, Jack? É muita experiência de vida, é muita. Não tem palavras para agradecer o seu trabalho, tudo de tão. A gente dorme e acorda rezando e torcendo para que vocês estejam vivos, para que vocês cuidem, né, dessa missão. E a Guacira fez uma pergunta que também era uma curiosidade minha. Existe um cadastro municipal de moradores de rua? Alguém sabe? Você falou que a polícia não tem nada, registro dado, né? Nós temos 2 minutinhos aqui. Tem, a prefeitura tem sim o cadastro daqueles que passam pedindo ajuda, né? E muitos deles já estão no CAD único, feito aqui em Uberlândia, né? Então já são registrados na cidade, né? A prefeitura tem esse trabalho também. Só que você não pode dizer que tem um número X exato de pessoas em situação de rua na cidade. A gente não tem como. Por exemplo, na Casa Santa Gema, nós temos os dados de muitas pessoas que passaram por lá nesses anos todos. Inclusive com fotos, com outras informações, né? Muitas informações. Assim, não tem um cadastro interligado. Infelizmente, isso não tem. E isso poderia ajudar muito se nós tivéssemos. Então, a Márcia está falando aqui, eu não sei se vai dar tempo, como que nós podemos colaborar para a reforma da Casa Feminina? Gente, a A Casa sua é só Feminina... masculina. nós estamos com a Casa Feminina, que é a antiga sede da Casa Masculina, né? A gente está reformando para atender as mulheres em situação de rua, porque elas não têm um abrigo na cidade assim, específico. E a casa está sendo reformada. Vocês podem ajudar doando o material de construção, cimento, por exemplo, a gente está precisando de muito. Vocês podem ajudar doando diretamente na nossa conta, fazendo qualquer valor aí, transferência de qualquer valor, porque a gente vai administrar esse dinheiro, tá bom? A gente precisa Adorei muito... saber dessa casa feminina, viu? Isso, vai ter muito trabalho para todo mundo lá. A verdade, Sônia, nós já tivemos uma casa feminina... Então, Jack, amei estar com você. Parabéns pelo trabalho e eu vou acionar aí minhas amigas, mais ainda do que a gente já ajudava, para ajudar esse projeto da Casa Feminina. Foi uma ótima notícia terminar a live sabendo, né, dessa notícia e pode ter certeza que vai ter assim, um monte de pessoas querendo ajudar. Parabéns pelo trabalho, dê um abraço no Ditão por nós, um abraço na esposa, né, que também é sua parceira aí, tá? Me ajuda Tudo bom para muito. Nós estamos você, esperando para mais um filhinho. Juliana, para o filho, né? Porque a Vamos gente ter uma sabe menininha conviver agora. com a família toda. 2 filhos agora. Já vai ser pai de outro? Parabéns! Parabéns! É isso aí. Parabéns! Gente, obrigado a pandemia, todo pandemia mundo, tá rendendo bebês, né? Aqui também a Maíra nasce um bebê em novembro. Parabéns, viu? Aí, e espero muito bom. você Parabéns. Para uma próxima conversa, tá? Muito obrigada. Obrigado. Muita paz para todo mundo. Boa noite, tia Marise, também entrou na linha aqui. Olha só, Márcia, Deliene. Obrigado, gente. Solange, um abraço. André Luiz, todo mundo aí. Só gente boa, hein? Sônia, boa noite também. Muita paz para você. Fique com Deus a todos vocês. Muita paz. Um abraço a todo mundo, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Gente. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.